Os Estados Unidos da América nunca viram um fracasso tão grande. Segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, a América está desistindo de uma guerra aberta com o Irã sem ter alcançado seus objetivos e espera pelo efeito das sanções. E, ao mesmo tempo, ignorando todas as ameaças de Donald Trump, Irã e Omã fecharam um acordo para obter e dividir os lucros da navegação no Estreito de Hormuz. E fizeram isso, segundo a própria declaração do lado iraniano, apesar da oposição direta dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, literalmente na véspera, os próprios Estados Unidos anunciaram a conclusão da desminagem da parte central desse mesmo estreito. E, paralelamente, a administração Trump anunciou que não haverá ataques militares ao Irã até as eleições de meio de mandato para o Congresso. E quanto ao fato de que os Estados Unidos deixaram alguns objetivos para si mesmos, que se dane. Ora, e daí? Nada é impossível. Não alcançaram nada nessa guerra. Bem, isso não significa que é preciso continuar com ela. Pode-se simplesmente parar e torcer, com os dedos cruzados, que as sanções, essas sim, vão funcionar. Antes elas funcionavam, mas desta vez, depois da guerra, com certeza vão dar certo. Enfim, vamos analisar esse quadro multifacetado, passo a passo e colocar tudo em ordem. Porque, ao que parece, o Estreito de Hormuz está se abrindo, mas está se abrindo por 3 lados ao mesmo tempo. Meu nome é Alexei Pet, vamos analisar esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário, provavelmente mais para o final do episódio. Então, vamos começar pelo anúncio mais impactante sobre a divisão do Estreito de Hormuz. Segundo informou a agência iraniana Tasnim, citando o representante da Guarda Revolucionária Islâmica, Irã e Omã fecharam um acordo para receber e dividir a receita proveniente da navegação no Estreito de Hormuz. Segundo o representante da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, as negociações com Omã se prolongaram justamente por causa da oposição dos Estados Unidos. Lembro que Donald Trump chegou a ameaçar Omã publicamente com bombardeios caso continuasse as negociações com Teherã. Ou seja, Teherã apresenta publicamente esse acordo como uma conquista alcançada apesar de Washington e não graças a ele. Mas aí está o problema. Ao mesmo tempo, os próprios Estados Unidos anunciaram hoje uma medida própria, muito mais abrangente, sem a qual toda essa história pareceria completamente diferente. A Marinha dos Estados Unidos concluiu uma operação de desminagem na parte central do Estreito de Hormuz, uma rota aquática crucial para a logística mundial do petróleo. Como informa o Axios, citando 2 funcionários americanos, a Marinha dos Estados Unidos limpou de minas a chamada linha mediana, ou seja, a faixa divisória, que passa exatamente no meio entre as águas territoriais do Irã e de Omã. Segundo a Axios, os trabalhos duraram vários meses. Drones submarinos americanos inspecionaram a área de forma sistemática. A operação também contou com a participação de contratados privados, que se encarregaram de detonar ou remover munições. A limpeza da linha mediana, segundo o plano do comando americano, permitirá organizar o tráfego de navios em ambos os sentidos sob a cobertura da aviação dos Estados Unidos. Paralelamente aos esforços americanos, Irã e Omã também conduziam suas próprias negociações. Segundo informou a agência iraniana IRNA, os ministros das Relações Exteriores dos 2 países, Abbas Araghchi e Badr al-Busaidi, chegaram a acordos sobre a criação de um corredor temporário para navios e sobre o desminamento conjunto. No geral, o Estreito de Hormuz se tornou um lugar onde todos tentam mostrar que aquele território lhes pertence. O Irã e Omã dizem: essas são as nossas águas, então vamos dividir entre nós e cobrar uma taxa pela passagem dos navios. E Donald Trump já conseguiu nas últimas 2 semanas, 2 vezes, na verdade foi nas redes sociais, declarar que o Estreito de Hormuz é território dos Estados Unidos. Mas como vemos, Irã e Omã não concordam com isso. E tudo bem, mas a guerra que Donald Trump começou há meio ano não levou a nada. Nenhum dos objetivos da guerra que foram estabelecidos no início por Donald Trump foi alcançado. O prometido dia D econômico para o Irã, anunciado por Donald Trump, chegou e passou na segunda-feira sem grande choque ou temor. Que ele havia prometido, resultando em vez disso em mais um ultimato prolongado e ameaças absolutamente vazias dos Estados Unidos. A operação recebeu o nome de Economic Outcast, ou seja, pária econômico. Pelo menos, como prometem no Tesouro dos Estados Unidos, vai se desenrolar como uma campanha de sanções em grande escala e de longa duração,
capaz, em última análise, de cortar os cúmplices estrangeiros do Irã do sistema financeiro dos Estados Unidos. Bem, pelo menos é nisso que Donald Trump aposta. Mas como será? Na verdade, ninguém sabe. Mas na segunda-feira, todos esperavam que o dia D econômico estava prestes a chegar. E Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, dizia: "Quando eu anunciar as sanções no dia 24, o mundo inteiro vai ficar simplesmente chocado." Ele disse que o mundo nunca viu sanções como essas antes. Bem, já é quarta-feira no calendário, mas que tipo de sanções os Estados Unidos pretendem impor, ninguém ficou sabendo. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, como ele mesmo disse, iniciou uma operação econômica, incluindo na lista negra mais de 60 alvos ligados ao Irã. Lá, empresas e pessoas jurídicas. E ampliando o alcance das sanções secundárias. Mas, ressalto, nenhuma sanção foi imposta até agora. Existem apenas listas. Ah bem, e como afirmou Bessent, cito, cada país tem um cronograma claramente definido para encerrar as atividades que identificamos. Bessent recusou-se a nomear países específicos ou prazos, afirmando que a administração prefere uma diplomacia silenciosa antes de recorrer às medidas duras do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O verdadeiro teste para toda essa bela teoria, é claro, será a China, que responde por cerca de 90% do petróleo exportado pelo Irã e que continua sendo uma das principais fontes econômicas de sustento do regime inteiro. Se Trump cumprir suas ameaças, as sanções secundárias podem forçar os bancos chineses, as refinarias de petróleo e as companhias de navegação a escolher entre o Irã e o acesso aos dólares, os bancos e mercados americanos. E então, à pergunta direta se a China seria atingida, Scott Bessent insistiu que, cito, ninguém está fora do alcance das sanções dos Estados Unidos, mas não deu nenhuma indicação pública de que, quando exatamente expira o prazo, ou o que Trump está realmente disposto a fazer se Pequim se recusar a cooperar. E se amanhã Pequim disser, não estamos nem aí para as sanções americanas, compramos e continuaremos comprando petróleo iraniano. O que Trump vai fazer? O quê? Isso nunca foi dito claramente. Sabe-se que o presidente da China, Xi Jinping, deve visitar a Casa Branca em 24 de setembro, o que dá a Trump mais um motivo para pensar duas vezes antes de arriscar uma nova confrontação com a segunda maior economia do mundo. E isso significa que no próximo mês nada vai acontecer. Bem, ameaçaram com sanções e adiaram. Daqui a um mês vão lembrar delas de novo. Mesmo assim, a ideia de Donald Trump de congelar a guerra até as eleições de meio de mandato está bem evidente. As sanções e o bloqueio marítimo podem continuar pressionando Teherã, sem o risco imediato de um novo choque do petróleo ou de um envolvimento mais profundo em uma guerra impopular. Mas a coerção econômica depende muito da confiança. A China, os Emirados, não a Turquia e, de modo geral, os outros canais de acesso ao Irã precisam acreditar que Trump, no final das contas, realmente vai impor. Bem, se eles se recusarem a cooperar. Eles precisam acreditar nisso. Eles precisam entender que, olha, sim, isso é muito arriscado, porque se continuarmos trabalhando com Teherã, vamos ser atingidos por sanções. Mas a situação é que poucos realmente acreditam nisso. Porque Trump, bem, já prometeu tantas vezes ataques grandiosos, sanções e tudo mais, que já quase ninguém acredita nas palavras dele. Todos já se acostumaram com o facto de que Trump é um falastrão. Bem, vamos lá. Ele já declarou quase 40 vezes que venceu a guerra contra o Irã. Ele declarou muitas vezes que Teherã capitulou, que o regime caiu, que o exército foi destruído, que o Irã, o regime iraniano, ficou completamente sem armas. E depois, de novo, novos ataques, mísseis balísticos são lançados. Enfim, depois de tudo isso, poucas pessoas acreditam no Trump. E por causa disso, todo esse sistema de ameaças está desmoronando. Hoje foi divulgado que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nos últimos dias informou colegas de vários países aliados que os Estados Unidos, cito, por enquanto vão se abster de ações militares contra o Irã. O foco principal será o aumento da pressão econômica sobre o Irã por meio de um bloqueio marítimo e novas sanções. Lembro que Trump não conseguiu alcançar nenhum objetivo. No entanto, a situação no Estreito está mais ou menos se normalizando. Todas as noites, de 15 a 20 petroleiros, sob escolta da Marinha dos Estados Unidos, conseguem retirar do Golfo Pérsico cerca de 10 milhões de barris de petróleo. Isso é aproximadamente metade do volume de antes da guerra.
mas o próprio Irã já não consegue exportar petróleo por causa do bloqueio. Nas últimas 2 semanas, perto da ilha de Karg, principal centro de exportação de petróleo do Irã, não foi visto nenhum petroleiro. Por causa disso, já começou uma crise de gasolina no Irã. Em Teherã, a venda de combustível foi limitada a 20 litros por pessoa. Os motoristas fazem longas filas nos postos de gasolina. Segundo os órgãos estatais do Irã, para atender a demanda diária de 135 milhões de litros, faltam pelo menos 15 milhões de litros. No geral, tudo isso lembra muito a situação russa com a crise de combustível. Por isso, agora já traçam um paralelo direto com Cuba. Por quê? Os americanos organizaram de forma semelhante, no início do ano, um bloqueio naval a Cuba para impedir que o combustível chegasse lá. Mas não conseguiram derrubar rapidamente o regime comunista. E, segundo todas as previsões, o combustível em Cuba deveria ter acabado completamente em abril, mas o regime continua até hoje. Ou seja, esse bloqueio é muito prolongado, um processo longo e exaustivo. E agora, em relação ao Irã, está sendo aplicada exatamente a mesma tática que foi usada contra Cuba. Mas, enquanto isso, segundo a mídia paquistanesa e iraniana, os Estados Unidos e o Irã supostamente concordaram com um cessar-fogo no Oriente Médio. E os acordos prevêem a passagem livre pelo Estreito de Hormuz. Supostamente, esse acordo será apresentado publicamente já nos próximos dias. Mas quantas vezes? Quantas vezes já ouvimos declarações semelhantes? E quantas vezes elas não se concretizaram? Por isso, vou deixar isso em aberto aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais a todos.